Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite, queridos, queridas. Olha o assunto que vamos falar: relacionamentos familiares. Eu busquei uma mensagem para tocar nossos corações. Então sejam bem-vindos. Semana passada não deu para fazermos o estudo, mas estamos aqui hoje, né? Vamos firme e forte. Esta mensagem é do livro Palavras de Vida Eterna, por Emmanuel, Chico. Então, Palavras de Vida Eterna 107. Compaixão em família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. Apóstolo Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no Instituto Doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de súbito valor em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações do que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares de grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de albergues, hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a provação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Mais vale fazer bem aos que vivem longe
que não fazer bem algum. Ajudemos sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito, devedores de muitos séculos. Temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Emmanuel. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. Apóstolo Paulo. Palavras de Vida Eterna 107, Compaixão em Família. Para introduzir nossos estudos da noite de hoje, vamos elevar o pensamento, puxar as nossas próprias orelhas, não é verdade? Quem de nós pode dizer que faz o melhor dentro do lar, como deveria? Um verdadeiro cristão, amante das leis morais. Quem de nós pode afirmar que ama como deveria amar os seus familiares? Vamos compreender com Joana a devida harmonia que possamos cultivar, trabalhar, buscar, sonhar em nossos lares, em nossos corações. Então, hoje vamos ver relacionamentos familiares com Jesus, na doutrina espírita. Então, olha, é o do livro, ó, Despertar do Espírito. Então, relacionamentos familiares, momento com Joana, Estação da Luz, do livro Despertar do Espírito, hoje, 27 de abril de 2026. Aí tem aí um desenhinho, né, muito bonitinho, de uma família. Então, vamos que vamos. Tivemos que usar aí um PowerPoint improvisado, mas que graças a Deus deu certo, porque se Deus é por nós, né, quem pode contra nós? Pode passar, querido. E a letrinha eu acho que está pequena, mas a gente vai aqui também com a ajuda do livro. Relacionamentos familiares. O despertar do espírito da nossa amada Joana. A família é o laboratório de vivências das mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução. Porquanto, no mesmo clã, os indivíduos são conhecidos, não podendo disfarçar os valores que os tipificam. Aceitos ou repudiados por motivos que procedem de existências pretéritas, o grupo familiar faculta o romper dos laços do egoísmo, a fim de que a solidariedade e a lídima fraternidade se desenvolvam efusivamente. Primeiro slide. Então, a família é o laboratório. A gente já viu muitas vezes em nossos estudos aqui a importância da família. Os espíritos dizem a Kardec, qual seria, ele pergunta, qual seria para a sociedade a destruição da família, né? A recrudescência do egoísmo. Recentemente, em palestra que foi gravada de Jorge Elahá, que está na internet, o Elahá fala que não tem outro instituto igual ou que seja mais importante para a evolução do ser humano que não for a família. E vimos em muitos estudos aqui a hereditariedade
subjugada ao espírito, a genética subjugada ao espírito. Somos herdeiros de nós mesmos, então o nosso clã familiar é essa célula da sociedade que precisamos, que necessitamos, que merecemos. Nenhum de nós nasce na família errada. Podemos até achar que sim. Podemos até achar que merecíamos outro tipo de família. Mas a verdade é que na lei universal, na lei da física, na lei moral, nas leis naturais, nós não podemos ser concebidos se não tivermos sintonia, afinidade ou a própria repulsão gerando afinidade, porque nós temos que colher o que plantamos. Então, nada no mundo de Deus acontece que não tenha uma razão. Então, aceitos ou repudiados por motivos que procedem de existências pretéritas, o grupo familiar faculta o romper dos laços do egoísmo, a fim de que a solidariedade e a lei de uma fraternidade se desenvolvam efusivamente. A família é laboratório das vivências, porque é aqui que você vai treinar, você vai colocar para fora os teus problemas e poder curar. A gente não cura uma doença que não conhece. E para conhecer, ela tem que vir para a superfície. Então, a tua raiva, o teu egoísmo, os teus problemas têm que vir para fora. E é neste ambiente que podemos nos ver como somos realmente. Lembra da leitura? Que na rua, palestrantes, pastores, na rua, boa noite. Obrigada, querida, obrigada, Alzeni, obrigada. Deus te abençoe, você e toda a sua família. Então pode passar para o próximo, querido. Obrigada. No recesso da família, renascem os sentimentos de afinidade ou de rechaço, que os espíritos preservam de outros relacionamentos felizes ou desventurados, em reencarnações transatas, refluindo consciente ou inconscientemente como necessidade de libertação dos conflitos. Quando forem dessa natureza ou intensificação da afetividade, que predispõe às manifestações mais significativas do amor além da esfera doméstica. Vamos reler. Isso aqui pareceu um pouco no recesso da família, como vimos, renascem por afinidade ou por problemas, pepinos, rechaços. Você se divorciou 10 encarnações de um fulaninho, você nasce como irmã do fulaninho. Ou de rechaço que os espíritos preservam de outros relacionamentos felizes ou desventurados em reencarnações transatas. E vamos enfatizar uma coisa, às vezes o fulaninho evoluiu, quem não evoluiu foi você. Então, você vai ter como parente, como irmão, como pai, como próximo cônjuge, alguém semelhante, porque nós temos o conteúdo, nós temos o núcleo, nós temos ali a tomada que tem que ser conectada com essas chagas morais para nós melhorarmos. Vamos citar aqui rapidamente o livro Libertação, que tem um causo do Gregório, que a mãe Matilde evoluiu muito e ele não. Ele ficou 500 anos numa situação periclitante e ela evoluiu. Então, quando ele reencarnar, ele não vai ter como mãe de novo a Matilde.
não é? Vai ter uma pessoa semelhante, ou, a não ser que Matilde venha como Alcíone, do livro Renúncia, ou como o Quinto Varro, do Ave Cristo, que também fez um sacrifício de vir para ter, né, o Tassiano como seu filho, novamente, no livro Ave Cristo. Então, no recesso da família renascem os sentimentos de afinidade ou de rechaço que os espíritos preservam de outros relacionamentos felizes ou desventurados, em reencarnações transatas, refluindo, consciente ou inconscientemente, como necessidade de libertação dos conflitos. Então, a gente não precisa lembrar, está no nosso inconsciente. Ou você tem uma leve lembrança que o teu ânimo muda quando aquela pessoa chega, ou o teu ânimo acaba, se destrói quando o teu genitor, o teu progenitor, o teu padrasto, né? Então, a intensifica, ou seria o oposto, quando forem dessa natureza, ou a intensificação da afetividade. Você ama profundamente a sua mãe, você ama profundamente o teu pai. Libertação numa cidade estranha. Olha, aí, maravilha! Maravilha! Querido Tavares, ele colocou até o capítulo do livro. Olha aí. Maravilha, capítulo 4 do livro Libertação. Então, você ama o teu filho, o teu quinto filho, mas os teus primeiros 4 filhos você sabe que é trabalho, que é para você ajudá-los a si mesmo e a eles. Você só vai melhorar com o sacrifício, com a renúncia, né? Os problemas, a gente já viu muitas vezes aqui com Joana, a falta de saúde em muitos de nós faz com que busquemos a correção dos hábitos. Então, essa doença foi uma bênção. A gente não já viu isso? Continuando aqui nesse outro parágrafo, o elan que se estabelece no lar tem valor decisivo, muitas vezes, na conduta do indivíduo, onde quer que se encontre, tornando-o inibido, introvertido ou jovial, agradável, como efeito das ocorrências do ninho doméstico. Lembra do filme sobre a vida do Divaldo? Lembra que o Divaldo foi o 13º filho e que quando a mãe dele descobriu que estava, primeiro ela não sabia que estava grávida, ela foi no médico. Aí o médico disse que ela estava grávida. Aí perguntou até se ela queria, né, tirar, porque era uma gravidez, ela já tinha 12 filhos. Ela disse que não iria tirar, que iria ter esse filho. E Divaldo completamente apaixonado pela mãe dele, né? Então, olha aí, o lar é a forja. Sabemos que somos herdeiros das vidas transatas, mas se o lar não te recebe com amor, as coisas só tendem a ficar mais graves. Se nesse teu primeiro momento você é rechaçado, você é desprezado, abandonado, você pode até ter tudo material, mas não tem carinho, amor. E no caso, cada um vai ter conforme o seu merecimento. Ah, eu não sou gente boa. Não, não, não vamos por aí. O que temos que aprender com o desprezo dos genitores? O que temos que aprender com a orfandade? O que temos que olhar para nós próprios? A minha mãe, que graças a Deus ainda está por aqui conosco, a minha mãe foi órfã de mãe. Isso, libertação, numa cidade estranha. Então, a minha mãe foi órfã de mãe. Então, a minha mãe tinha uma carência, ela era dependente dos filhos, porque ela descobriu um tipo de vínculo
que preencheu aquele vazio da falta da mãe. E o pai dela, né, foi embora da cidade quando a minha mãe casou. Então a minha mãe se viu sem a família mais próxima, né? Então, olha aí, o elan que se estabelece no lar tem valor decisivo na conduta do indivíduo, onde quer que se encontre, tornando inibido, introvertido, jovial, agradável. A gente sabe. Então, a importância da infância é impressionante. Para o bem ou para o mal, para o trauma, para o sucesso emocional ou para a desdita, ou para a tristeza, pelo abuso, pela omissão, né? E não na questão material. Quando a gente fala omissão, quando a gente fala negligência, a gente está falando principalmente da falta de atenção. Já ouviram falar? Oh, meu Deus, como é o nome dele? Eu gosto tanto dele. É um italiano de família italiana que a família foi na Segunda Guerra Mundial, ou na Primeira Guerra Mundial, talvez na Primeira, para os Estados Unidos, e ele era descendente de pai, ele era filho de pai e mãe italiano, e eles não tinham o que comer, eram imigrantes muito pobres em Nova York, e ele fez psicologia, foi bem sucedido, era muito estudioso. Ele tem um livro chamado O Amor. O Amor. Eu estou aqui pensando, meu Deus, é porque a minha biblioteca não está aqui. Eu estou na casa da minha mãe e eu estou sem esses livros. Ah, eu não estou lembrando o nome dele, mas a questão é que mesmo sem um tostão, ele teve muito amor. E os livros dele são best-seller até hoje. Ele desencarnou tem um certo tempo. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, porque a minha cabeça vai ficar, ou a espiritualidade vai me ajudar. Então pode passar para o próximo, querido. Então ele, mesmo com o problema de falta de recursos, ele conseguiu se formar, ganhou bolsa e virou professor universitário. Ele era conhecido como professor do amor. Daqui a pouco eu lembro, daqui a pouco eu lembro. Então vamos que vamos. Os espíritos antipáticos entre si, quando se reencontram na família, unidos pela consanguinidade, expressam essa animosidade de muitas formas, o que gera transtornos cuja gravidade tem a dimensão de problemas vivenciados. Muito grave, né? Os espíritos antipáticos entre si, quando se reencontram na família, unidos pela consanguinidade, expressam essa animosidade de muitas formas, o que gera transtornos e a pessoa realmente tem que aí trabalhar, fazer uma terapia, se possível, né, tentar entrar num grupo de reabilitação emocional, num grupo, se não puder pagar uma terapia, faz num grupo na casa espírita, na comunidade. Então não é fácil, não é fácil. Vai estrear, eu acho que vai estrear agora em maio, o filme Sexo e Destino, baseado na obra de André Luiz, que tem ali, né, o padrasto com a filha adotiva. Isso, olha aí, obrigada, querido. Esse livro é muito forte, muito bom, muito profundo. 21 de maio. Muito obrigado, querido Tavares. Recomendado, porque as questões aí são muito sérias, muito sérias. É exatamente isso. Os espíritos antipáticos entre si, quando se reencontram na família. Boa noite, querida irmã, boa noite. Boa noite, Sandro, Deus te abençoe. Tudo bem? Os espíritos antipáticos entre si, quando se reencontram na família, unidos pela consanguinidade, expressam essa animosidade. Você vai ver nesse filme. Por outro lado, quando existe compreensão e fraternidade, os relacionamentos se fazem saudáveis, enriquecedores, ampliando os horizontes do afeto que se expandem em
todas as direções, qual rio generoso que se espraia em campo aberto, irrigando o solo e dando vida mais abundante por onde passa. É um amor que vai exemplificando, é um amor que espelha ternura, compaixão, fraternidade, que outras pessoas podem se sentir condoídas, podem se sentir inspiradas. Então a gente vê muito isso quando a criança vem com um certo tipo de problema, de transtorno do espectro autista, ou transtorno, alguma síndrome, a síndrome de Down, ou com a paralisia cerebral, né? Então, e vou dizer para vocês, tem países agora na Europa que quando detectado que a criança tem um cromossomo a mais, a criança é abortada. Se eu não me engano, é na Holanda ou na Bélgica, que não existem mais nascimentos de crianças com síndrome de Down. E nós sabemos que muitos desses espíritos pedem para reencarnar desse jeito, para reparar o que fizeram e aprender a amar e serem amados, independentemente do transtorno. Porque o amor cobre a multidão de pecados, não é? Então, olha aí, por outro lado, quando existe compreensão e fraternidade, os relacionamentos se fazem saudáveis e enriquecedores, ampliando os horizontes do afeto que se expandem em todas as direções. Muito lindo. Qual rio generoso que se espraia em campo aberto, irrigando o solo e dando vida mais abundante por onde passa. Busquem, quem quiser um dever de casazinho, também da obra de André Luiz, o caso da Cipriana. Cipriana. A Cipriana é convidada numa necessidade de envolver amorosamente um espírito obsessor, e a Cipriana vem, e aí o obsessor fala para ela que é muito fácil ela falar de amor, muito fácil, aí ela conta a história da vida dela. Ela conta a história da vida dela. Então não temos aqui tempo para falar da vida da Cipriana, mas é impressionante o que ela sofreu. E agora ela reaparece, né, no livro, ao ponto de esse espírito obsessor pensar que é Nossa Senhora, de tanta luz que Cipriana vem. Então o amor, não há amor maior do que aquele que dá a sua vida pelo irmão. Então, quando há amor, ninguém mede sacrifício. Então, onde há amor, há fraternidade, há solidariedade, há beleza, a pureza, há Deus, né? Pode passar para o próximo, querido. Dessa vez os slides não são coloridos. Estou dizendo, não foi fácil fazer esses slides. Mas estamos aqui, estamos que estamos. O relacionamento no lar constitui preparação para as conquistas da solidariedade com todos os seres, não apenas os humanos, porquanto o desenvolvimento dos valores intelecto-morais proporciona aspirações mais amplas que vão sendo conquistadas à medida que o indivíduo amplia a capacidade volitiva de amar. Essa volição propele-o à compreensão das dificuldades que o relacionamento às vezes enfrenta. Então, a célula familiar, o lar, Cipriana é uma nobre entidade espiritual que dirige o Instituto de Regeneração e Reajustamento no livro Mundo Maior. Então ela conta no livro Mundo Maior de onde ela veio. Isso. Obrigada, querida, obrigada. É impressionante. Não quero dar spoiler, não vou falar mais da Cipriana. Eu quero que vocês vão buscar lá no livro. André Luiz. Então, o lar é uma célula do todo. Um pequeno grupo
né, que o lar constitui a preparação para as conquistas da solidariedade com todos os seres. Então, ali nós vamos aprender a ser generosos. É na família que nós vamos aprender a ser caridosos com os animais, né, a caridosa com todas as crianças. Quando você tem um filho, quando você tem um netinho, quando você amar verdadeiramente, sair do egoísmo, você começa a ter compaixão por todas as crianças do mundo. Você imagina, meu Deus, meu neto, minha neta, tão frágilzinha, igual como era minha filha 30, 40 anos atrás. Aí você fica imaginando aquelas crianças na África, aquelas crianças aqui, crianças abusadas, crianças largadas, abandonadas. Então, o lar, olha aí, o relacionamento no lar constitui preparação para as conquistas da solidariedade com todos os seres. Então, vamos pegar de novo o apóstolo Paulo. Se tu não consegue ali, como tu vai ficar? E o Emmanuel falando, fica falando de amor em palestra, e na tua casa tu é um tirano. Na tua casa tu é uma mal-humorada, tu é uma déspota, mas na rua tu não pode ser. Tu não pode ser. Aí, quando chega em casa, bate, como diz o doutor Alberto, quando o teu patrão é muito cruel, tu não pode te vingar dele, tu chega em casa, tu te vinga no gato, tu te vinga no cachorro, tu te vinga na esposa, tu coloca toda a tua raiva do patrão nos teus filhos, nas tuas filhas. Olha aí, olha como é complicado isso. É complicado, porquanto o desenvolvimento dos valores intelectos morais proporciona aspirações mais amplas que vão sendo conquistadas à medida que o indivíduo amplia a sua capacidade nas pequeninas coisas. Tudo começa pequeno para ser grande. A gente não pode imaginar que vai renascer em missão espiritual se tu não consegue ser generoso com o porteiro do teu prédio, se tu não consegue ser gente boa com o motorista do Uber, se você continua sendo cruel com as vendedoras da loja que tu é gerente. Que é isso? Então, o que é isso? Essa volição, essa é uma capacidade de ampliação. O amor se amplia. O que eu tenho, eu dou. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, eu não posso dizer que amo se eu não dou amor. O amor é uma qualidade da tua alma. Tem que sair de você, não pela fala, pela conduta, pelos atos, por como você age, né? Então, à medida que essas conquistas, o indivíduo amplia a capacidade de amar. O amor é a solução. O amor é o caminho. Sem amor não tem vida. A compreensão das dificuldades do relacionamento é ali, com o amor, você imagina, meu Deus do céu, o que fulana está passando com os parentes com câncer terminal. Se fosse eu, você se coloca no sapato daquela pessoa, você se coloca, porque você está sendo solidário na tua casa, você está sendo amoroso. Como tu estás? Como estão as tuas dores? Que eu posso te ajudar? É fácil, não, porque a gente viu aqui que a família vem os espíritos afins e o não afim. Vem o que te cutuca, o que toca na tua ferida e que te conecta, né? Ele vem e aperta ali no teu calcanhar de Aquiles. É o gatilho emocional para você explodir. Olha lá, que complicado. Que complicado. Então, essa volição propele para ampliação do sentimento. Lembra, apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes, era um pescador, reclamava, era rabugento. No final da vida, o Pedro está amando, está ajudando, ao ponto de, no Ato dos Apóstolos, né, no livro do Novo Testamento, que a sombra dele curava. O perispírito dele irradiava o amor de Jesus, ele era médium de Jesus. Né? Então é muito lindo isso. Pode passar para o próximo, querido.
Tomar um gole de água. Obrigada. Somente há legítimo relacionamento que poderá ser considerado saudável quando as pessoas ou os seres que intercambiam as expressões de afetividade ou de interesse comum, mesmo que discordando de ideias e posturas tomadas, agem em clima de agradável compreensão, ensejando o crescimento interior. Muito legal isso. Somente há legítimo relacionamento quando você se equilibra e aceita o outro, mesmo ele sendo muito diferente de você. Ele vota X, tu vota Y. Ele pensa de uma forma Z e tu pensa de uma forma N. Então, olha isso. Somente há legítimo relacionamento que poderá ser considerado saudável quando você aceita, quando você perdoa, quando as pessoas ou seres que trocam as expressões de afetividade ou de interesse comum, mesmo que discordem das ideias. Nós não vimos o cérebro emocional e o cérebro intelectual. Eu não concordo com o que tu pensas, mas eu tenho muito carinho por você, mesmo que discordando das posturas. Isso torna o lar um ambiente agradável, um ambiente saudável, ensejando o crescimento interior. Quem sabe no futuro vocês não vão até um concordar com o outro, encontrando uma terceira via, um caminho, uma ponte, né? Em vez de construir paredes, vamos construir pontes. Nos relacionamentos agressivos, em que muitas ocasiões surge no Instituto da Família, os opostos encontram-se em conflito recíproco, sentindo impossibilitados de amar. Reagem uns contra os outros, deixando transparecer a presença dos sentimentos magoados. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você não perdoa, você reencarna, você já está ali repetindo aquela série com aquela mesma pessoa, e se você não transcender, não perdoar, não ter uma atitude saudável, vai voltar com a mesma situação, talvez não com a mesma pessoa, que, como nós falamos antes. Se a pessoa se libertar, ela caminha, e você que fica parado. Então, o que estamos fazendo? Né? Será que você quer se divorciar, romper, quer brigar com a família toda, partir para um outro país e nunca mais voltar? E quando falar da tua família, tu quer matar os teus familiares, vai desencarnar sem perdoar, vai desencarnar sem entender que, na verdade, olha aí, você está colhendo o teu plantio de 100 anos atrás, 200 anos atrás. Pode passar para o próximo, queridão. Esses sentimentos magoados, eles traumatizam. Traumatizam. E temos que tentar, com Jesus, aprender a perdoar 70 vezes 7. Ninguém está sofrendo uma situação que a causa não seja justa, a não ser se foi fruto das tuas próprias ações. Quando morre a emoção do amor, dando lugar à indiferença, é que se faz muito difícil o relacionamento. Porque desaparecem as manifestações da vida pulsante e rica de aspirações. Você tem tanta raiva do teu pai, tanta raiva, que você está numa adolescência rebelde e você vai caminhando para sair de casa, entrar no crime, começar a fazer o que não deve, pela raiva que tu tens, ao invés de tentar entender de onde está vindo tudo isso. Porque o problema da tua raiva é teu, né? Se, como diz Divaldo, inspirado por Joana, né?
O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Por isso, porque me torna mal. O que eu faço, eu sou responsável. Então, se o teu pai, a tua mãe, o teu padrasto, a tua madrasta, o teu avô, o teu pai adotivo, te fez coisas horrorosas, não se deixa destruir pela tua mágoa. Olha aí, vou reler aqui, quando morre a emoção do amor, dando lugar à indiferença, é que se faz muito difícil o relacionamento, porque desaparecem as manifestações da vida, pulsante e rica de aspirações. Mede-se o desenvolvimento e a maturidade psicológica de uma pessoa quando o seu relacionamento no lar é positivo, mesmo que enfrentando clima de hostilidade ou indiferença, que o prepara emocionalmente para outros cometimentos na convivência social. É a famosa resiliência. No lar, você está aprendendo. Você considera fulano, cicrano como limitados emocionalmente. Então, olha aí, mede-se o desenvolvimento e a maturidade psicológica de uma pessoa quando o seu relacionamento no lar é positivo, mesmo que tenha problema. Eu tenho problema com a minha irmã, com o meu irmão, mas eu tento, eu oro, eu peço perdão. Vamos que vamos. Quando o seu relacionamento no lar é positivo, mesmo que enfrentando o clima de hostilidade ou indiferença, que o prepara emocionalmente para os outros cometimentos, vai encarar numa boa o desprezo de um chefe, de uma patroa, de um patrão, né, de um professor que nem te enxerga na sala de aula, porque tu já foste acostumado, mas tu tiraste de letra, porque Deus te ama. Deus é amor. Se você caiu naquela situação, tem uma razão para desenvolver a paciência, a tolerância, desenvolver essa famosa resiliência, desenvolver o perdão, né? Então pode passar para o próximo, por favor, querido. No abismo dos conflitos que se apresentam em muitas personalidades enfermiças, pode mudar, querido. É, porque se eu não me engano, são 15 slides. O estudo não é curtinho, não. Mas temos que terminar hoje. Nem que termine meia-noite. Tô brincando, tô brincando. Pode passar para o próximo slide. No abismo dos conflitos que se apresentam em muitas personalidades enfermiças, o medo de amar, a desconfiança por saberem-se não amadas, o receio de terem identificado as suas facetas tormentosas, criam impedimentos a uma boa relação no lar. Tavares, pode mudar aí, por favor? Câmbio. Isso, obrigada. Então, isso aqui, vou reler aqui, muito importante. No abismo dos conflitos que se apresentam em muitas personalidades enfermiças, o medo de amar. Você nunca escutou isso? A pessoa tem medo de amar? Nunca vou entregar a minha vida, meu coração. Eu posso até casar, mas é para me dar bem. Olha aí, o medo de amar, a desconfiança por saberem-se não amadas, o receio de terem identificado as suas facetas tormentosas, criam impedimentos a uma boa relação no lar. Pórtico de sombras que passa a ser para o futuro, os futuros envolvimentos na sociedade. Eu estou lembrada aqui de um exemplo que o Dr. Alberto Almeida, nessas palestras que ele faz, ele contava de uma mãe que teve duas filhas gêmeas
e que ela foi fazer terapia porque ela não entendia, que ela não gostava. Ao ponto dessa filha dizer para ela: mamãe, tu não me amas, né? Já imaginou um negócio desse? Já imaginou? E a outra podia fazer tudo, gêmeas. E uma delas dizia: tu não me amas, né, mamãe? Olha lá. Então, aí você cria uma personalidade enferma, você cria problemas, você pode, no futuro, vir a ter melancolia, depressão, né? E dependendo do problema, pode virar outros transtornos. É complicado. E a raiva, o ressentimento, a mágoa vai corroendo, vai te deixando doente. A postura taciturna, constrangida, silenciosa, quase hostil, se revela um recurso psicológico de defesa do ego. Então, aquela pessoa que não foi desejada, não foi amada, não foi acarinhada, a mãe nem tomou conhecimento, entregou para a avó e nunca viu a criança. Então, essa criança se sente odiada pela mãe e cria uma fragilidade, uma baixa autoestima, para continuar no comando das reações mórbidas que se negam à terapia da renovação interior. Então é complicado. Olha aí, a baixa autoestima faz você buscar, né, aquelas fugas psicológicas nas drogas, né, nas emoções fortes, nas emoções mórbidas. E tudo, quando não se renova, tende a desaparecer, extinguir-se. Você pode até antecipar o desencarne, fazendo besteira, te entregando ao sexo desvairado, né? Te entregando a situações, não quer estudar, não quer, para se vingar do pai, se vingar do avô, se vingar do padrasto. Muito complicado isso, porque esse desamor, como eu vou curar o meu autodesamor? Mandamento maior: ama teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Se eu me autodesamo, eu eu não vou amar ninguém, nem a mim mesmo. Como é que eu vou amar a Deus? Como é que eu vou amar os meus colegas? Como é que eu vou amar os meus irmãos? Como é que eu vou amar os animais? Como é que eu vou amar a minha família? Então pode passar para o próximo, querido. Então, quando não se renova, vai desaparecer. É muito complicado. Esse amor aí, essa raiva vai virando um Godzilla na tua vida. Obrigada. Godzilla é aquele monstro quando a gente era criança, que tinha um desenho, mas já teve vários filmes, né? Godzilla era um desenho, não era desenho, era japonês. Aí ele era muito mal feito, porque é da década de 60, 70, representando a família. Agora já tem, imagina, Godzilla high-tech, alta tecnologia. Eu nem vi esses filmes recentes, né? Quando eu digo recente, é de 10 anos, 20 anos atrás. Representando a família, a mais valiosa célula do organismo social, é nela que se encontram os espíritos necessitados de entendimento, de intercâmbio, de sentimentos, de experiências. De forma que o lar se faz sempre a escola na qual os hábitos irão definir todo o rumo existencial do ser humano. Só que dá um seminário. Eu tinha que ter até grifado isso aqui, porque isso aqui me toca profundamente. Representando a família, a mais valiosa célula do organismo social. É nela que se encontra o espírito necessitado. É aqui que tem que educar moralmente o que é certo, o que é errado. Ah, você veio com a caneta do teu colega, vai devolver para ele e vai pedir desculpa. Olha aí, os espíritos necessitados de entendimento, de intercâmbio de sentimento. O problema é quando todo mundo na família também é deficiente no quesito moral, ético. De forma que o lar se faz sempre a escola na qual os hábitos irão definir o rumo existencial do indivíduo.
Então a tua mãe era alcoólatra, teu pai era alcoólatra, batia em você, a vida inteira tu apanhou, até que tu te libertaste, aí tu foste para a faculdade, nunca mais quiseste ver a tua mãe nem o teu pai. Aí tu casa, e aí o que acontece contigo é possível que você case com uma pessoa parecida com a tua família, porque o conteúdo no subconsciente, no inconsciente e até no consciente, você sabe que tem um pepino muito grande, um abacaxi em relação a essa tua vivência familiar, e que aí você acaba sendo levado inconscientemente ou conscientemente a uma pessoa parecida com teus familiares, para você evoluir, né? Então é por isso que a gente vê isso na terapia, que, eu casei com um cara que é parecido com meu pai, eu casei com uma mulher que é parecida com a minha mãe, eu casei com a cara da minha madrasta. É complicado. O instinto gregário que predomina no animal e se expande ao ser pensante estimula o ego ainda não doentio a preservação do clã, gerando apegos que constituem automático recurso de que se utiliza para a defesa dos seus. Então é importante o instinto de conservação, o instinto gregário, porque você vai, no futuro, vai refletir das tuas amizades, vai refletir. Você tem carinho, como tinha pela tua irmã mais nova, você vai ter carinho pelas tuas colegas de trabalho que são mais novas. Você cuidou do teu irmão, que é 20 anos mais novo do que tu, é temporão. Quando você tiver um filho, você tira de letra, porque já se acostumou a cuidar de crianças. O lar representa tudo que cultivamos em nós. É uma célula social, é como se fosse um laboratório. Né? Você aprende a ser generoso no lar, com os teus irmãos, com os teus familiares, com os trabalhadores que vão na tua casa. E se você for uma faxineira, um faxineiro, tudo que você faz em um pequeno mundo vai refletir no grande mundo. Nós somos, né, nós temos a nossa psicosfera individual, que tem a psicosfera familiar, que tem a egrégora da tua família, que tem da cidade, que tem do teu país, que tem do planeta Terra. A paz do mundo começa individualmente, dentro de nós. O amor que tem o mundo é o reflexo do amor das pessoas. Por isso que a gente enfatiza, o planeta de regeneração é o planeta em que os seus habitantes têm o coração regenerado. O planeta não vai mudar, somos nós que iremos mudar, somos nós que vamos nos transformar e vamos mudar o mundo, porque o mundo começa mudando dentro de cada um e dentro do seu lar, como foi a leitura do Palavras de Vida Eterna. Pode passar para o próximo, querido. Então é importante esse instinto, esse apego, porque esse apego você fica cheio de compaixão pelos teus e que você aprende a cuidar de outras crianças na evangelização. Se você é professora, você gosta das crianças que você dá aula. Teve uma professora, eu não lembro do caso, né? Se foi de um ataque que teve numa escola em Suzano, será que foi isso? Que teve uma professora, Halley, ela morreu defendendo as crianças, ela salvou não sei quantas crianças. E ela tinha filhos da mesma idade das crianças que ela era professora. Então, para salvar essas 20, 30 crianças, a professora Halley acabou sacrificando a própria vida e deixou os filhos sem a mãe, mas com certeza essas crianças são muito amadas, né? Então vamos que vamos. Os interesses gravitam em torno do grupo doméstico, desenvolvendo a capacidade interior de zelo e proteção, que será ampliada mais tarde para todo o grupo social, onde se movimentem naturalmente para a humanidade. Está vendo aqui? Que lhe é a grande e legítima família. Então, voltando ao mandamento maior, eu só posso amar o próximo se eu me amar. E amar a Deus sobre todas as coisas. Eu só posso amar a sociedade quando eu aprender a amar
parafraseando a Madre Teresa. Quer mudar o mundo? Ama a tua família. Ama os teus 5, né, parentes que estão na tua casa, teus 10, teus 20, família pequena, família grande. Então, os interesses gravitam em torno do grupo doméstico, desenvolvendo a capacidade interior de zelo e proteção, que será ampliada mais tarde para o todo, onde se movimentem naturalmente para a humanidade, que lhe é a grande e legítima família. Então, o inverso é verdadeiro. Tu odeias a família, tu vais odiar a sociedade. E na tua... Isso, Helen de Abreu, muito obrigada. Ah, foi Janaúba, em Minas Gerais, não é aquela escola de Suzano. Muito obrigado. Olha, nossa homenagem à professora Halley, linda, linda, em Mineira, muito lindo. Muito obrigado, Tavares, muito obrigada. Ela merecia uma série da Netflix, né, ou do Prime, ou uma série da televisão. Então, olha aí, tu odeias a tua família, tu vais odiar a sociedade, tu vai virar terrorista, não é isso? Tu vai virar bandido e vai querer matar a mãe de todo mundo porque tu odeia a tua mãe. Não é isso? É o inverso do que a Joana acabou de falar. Então, por serem profundos e inevitáveis relacionamentos domésticos, positivos ou não, apressam o desenvolvimento da afetividade, que prepondera, quando negativos, em forma reagente, porém viva, e quando saudáveis, em mecanismos de evolução que apressa a íntima fraternidade, tá vendo? Então você pode retroceder como evoluir. Então, são tão profundos e inevitáveis os relacionamentos domésticos, positivo ou não, que ele apressa o desenvolvimento. E quando negativo, reagente, ele pode retroceder, mas vamos apressar essa fraternidade, né? E a gente quer um mundo melhor, a gente busca um mundo melhor. Então, o mundo melhor começa dentro do lar. Pode passar para o próximo, querido. No geral, obrigada. No geral, as pessoas temem os relacionamentos mais sérios porque não desejam ser magoadas, acreditando que não lograrão a compreensão nem o apoio de que necessitam, preferindo uma atitude de distância, o que tampouco as impede de experimentar outro ou qualquer tipo de constrangimento. Tal atitude, inegavelmente conflitiva, resulta em tormento para quem assim se comporta, porque se sente expulso do contexto. Não obstante essa atitude seja de eleição própria, não há crescimento psicológico sem enfrentamento dos problemas, sem o atrito das emoções, particularmente na área da afetividade, que é o campo novo para o ser, quando treina mais forte e variadas expressões do amor. O atrito é necessário. Não há lapidação. Você não cresce sem a problemática. Então, não há crescimento psicológico sem o enfrentamento dos problemas. Então, essa atitude conflitiva, ela tem que ser vista com um olhar de cura, com um olhar de acolhimento. Eu vou tentar entender por que esses relacionamentos, porque tudo me magoou, porque tudo é tão complicado na minha vida. Então, a gente não cresce sem enfrentar os problemas, sem o atrito das emoções, particularmente na área da afetividade, no campo do ser, quando treina mais forte e as expressões de amor. Então não tem como fugir desses relacionamentos mais sérios, porque ter medo de ser magoado, na mágoa tu vai crescer, não é? Ali o trigo não precisa ser amassado para virar pão, não é? Tudo na vida não precisa passar pela lei de destruição, de transformação. A tua mágoa tem que ser destruída para virar amor. Então vamos que vamos. A gente não pode fugir do crescimento. Não existe crescimento sem, né,
abrir os olhos, acordar. Você quer ficar dormindo? Pode passar para o próximo, querido. Vai fugir do crescimento? Vai fugir da vida? Quando, porém, alguém não consegue evitar os constrangimentos domésticos, porque outrem, aquele a quem desejaria ser simpático, se recusa à mudança de atitude hostil, é possível tornar o problema um valioso recurso para a prática da tolerância, tentando compreender a sua dificuldade, desculpando-o pelo estágio primário em que ainda permanece, mas tratando de não se deter no aparente impedimento e crescendo sem amarras emocionais com a retaguarda. Então, o que é aqui é o caso da Matilde, né? O Gregório se recusou a reencarnar, ele ficou 500 anos nessa colônia, né? Que é, não vamos entrar em detalhes aqui. E a Matilde foi melhorando. Então, se você está numa situação no teu lar em que o teu cônjuge, o teu amigo, o teu padrasto, a tua irmã, o teu irmão, seja tolerante. A pessoa não quer mudar, é problema dela, mas mude você. Busque Jesus, busque melhorar, você com você, eu comigo. Porque você vai responder pelos teus atos e não pelo ato do fulano. Se ele não quer o perdão, o problema é dele. Mas você buscou. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Como eu vou jogar a oferenda no gasofilácio se eu não ainda tenho problema? Né? Antes de colocar a minha oferta, vamos entrar em concílio. Vamos entrar no equilíbrio, vamos conversar, vamos dialogar, vamos tentar parar as arestas, vamos fazer ali um acordo de tolerância, vamos fazer um cessar-fogo de palavras, né, que ferem, que magoam, bora parar de falar essas coisas. Né? Então, continuando aqui, é verdade que não se pode impor o amor, no entanto, não menos verdade é que, a pretexto de amar, ninguém se deve deixar permanecer estacionado no obstáculo que defronta. Ah, eu amo tanto que eu não vou deixar a pessoa partir. Eu não vou deixar, eu não vou me separar. Aí é violência, aí é xingamento, aí as pessoas ficam, né, se xingando. Fulano arruma uma amante, o fulano arruma. Ah, então isso não justifica. É verdade que quando não se pode impor o amor, no entanto, não menos verdade é que, a pretexto de amar, ninguém se deve deixar permanecer estacionado no obstáculo que defronta. Não justifica a tua vida, a tua inércia, a tua falta de vontade de se transformar, porque tu não pode sair de casa. Tu não. Primeiro, até porque essa mudança é interior. Lembra do exemplo de Joana de Cusa, do livro Boa Nova? Um exemplo real. O Cusa trabalhava para o Herodes, né? E a Joana virou cristã, né? E o Cusa gostava de beber. E Jesus fala: volta para tua casa e tolera o teu marido. Ama-o desse jeito. Não adianta você, né, sair de casa. Esse exemplo está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Pode passar para o próximo, querido. Esse. Não é esse? É, à medida que se cresce, mais soma de recursos se acumula para distendê-los àqueles que se encontram em faixas menos evoluídas, auxiliando-os com lúcida afeição fraternal. Quando não vicejam sentimentos felizes na família, que se apresenta dispersiva ou mal disposta, egoísta ou agressiva, a melhor terapia para um bom relacionamento é aquela que não envolve as emoções, evitando-se
dilacerações sentimentais, porquanto o menos equipado de grandeza moral são insensíveis às palavras. É aí, violência. Porquanto os menos equipados de grandeza moral são insensíveis às palavras e aos gestos de ternuras, caracterizando-se pela forma brutal de comportamento. Então, não envolve as emoções, em si a diplomacia. Né? Quando não vicejam sentimentos felizes na família, que se apresenta dispersiva, ou sempre mal disposta, muita briga, muita discussão, egoísta ou agressiva, a melhor terapia para um bom relacionamento é aquela que não envolve as emoções. Então, vamos evitar discussões, porque os menos equipados em sensibilidade moral, eles vão xingar e eles não se tornam mais carinhosos porque você é carinhosa. Né? Assim, então, cabe a quem deseja o amadurecimento a permanência no cultivo dos pensamentos salutares, estimando as boas leituras e evitando as expressões chulas tão do agrado dos espíritos mais primitivos. Parar de falar palavrão, parar de discutir, brigar, mandar a outra pessoa lá para o quinto dos infernos. Não, bora parar com isso. Os espíritos obsessores adoram briga, adoram discussão. Preservar-se do nivelamento pela vulgaridade, olha aí, os espíritos mais primitivos adoram as expressões chulas. Preservar-se do nivelamento pela vulgaridade e assim exigindo o crescimento emocional e moral de quem lhe combate a convivência. Então vamos nos equilibrar, vamos parar de brigar, de discutir. Não, não vamos entrar nesse nível, porque aí as coisas se complicam. Nós estamos buscando o entendimento, o diálogo fraterno. Não quer dialogar? Então fica na tua, vai escutar a tua música, vai ler teu livro, vai fazer oração, faz evangelho só contigo no teu quarto, ninguém quer fazer, faz você sozinho, coloca uma música suave, né? Vamos aos pouquinhos, pode passar para o próximo, querido. Eu vou ler aqui o próximo. Os relacionamentos familiares são particulares testes para a fraternidade. Desde que o campo é fértil para as discussões. Tavares, você está aí? Pode passar para o próximo. Os relacionamentos familiares são particulares testes para a fraternidade. Olha lá, a gente aprende a ser fraterno dentro de casa, tem prova, tem teste. Os relacionamentos familiares são particulares testes para a fraternidade, desde que o campo é fértil para discussões, as agressões, as discrepâncias, mas também para a compreensão, a ajuda recíproca, o interesse comum, mediante cujas ocorrências dá-se naturalmente a integração do ser na convivência social. Morde a língua antes de discutir com teu irmão. Toma muito gole de água, né? A água da paz que o Chico falava, o Chico Xavier. Não briga com teu marido, não retruca, não pisa nos calos da tua esposa, não xinga o teu filho, a tua filha, perdoa, aceita, vai orar, pede para Jesus, fica lendo os salmos, pede orientação para doutor Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, né? Deus é Pai, Deus sabe o que a gente precisa. Então, quando alguém experimenta conflito no lar e não consegue superá-lo, este o seguirá onde for. Olha aí. Então, vamos reler aqui. Os relacionamentos familiares são particulares testes para a fraternidade,
desde que o campo é fértil para discussões, agressões, discrepâncias, mas também para a compreensão, ajuda recíproca, o interesse comum, mediante cujas ocorrências dá-se naturalmente a integração do ser na convivência social. Quando você aprende, quando você engole seco e não responde, você começa a melhorar na tua vida e você não vai mais brigar no trânsito, você não vai mais xingar no teu trabalho. Olha aqui, por isso que eu queria reler para poder ir para esse outro. Quando alguém experimenta conflito no lar e não consegue superá-lo, este o seguirá aonde for, porquanto, sendo de natureza interior, está dentro de você, necessita ser diluído antes que superado. Ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser diluído. Você vai levar a tua raiva do teu pai para onde você for. Você vai levar a tua raiva do teu padrasto para onde você for. Você vai levar teus problemas com teus irmãos que te roubaram na herança. Você vai levar esses problemas para onde você for. A tua irmã que te roubou o teu primeiro namorado, para onde você for. Né? Olha, por isso que eu estou falando do Sexo e Destino, que todo mundo vai ter que ver. A fornalha mais preciosa para o amoldamento do caráter. Olha aí, a fornalha mais preciosa para o amoldamento do caráter e da personalidade é o lar. É o lar. Então, nós precisamos mudar dentro de nós, o nosso lar interior, o nosso lar, a nossa casa com a nossa família. Eu não posso querer virar um cristão verdadeiro se eu não virar um cristão verdadeiro com a minha família. São os meus primeiros cobradores da lei. Ama o teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. O próximo mais próximo são os teus familiares. É ali que você vai aprender a ser honesto, a ser ético, a ser correto, a não mentir, não enganar, não ludibriar. Pode passar para o próximo. Então é uma fornalha. E a gente vê na atualidade as pessoas, né, os filósofos aí querendo destruir a família, querendo destruir, porque eles querem a liberação de tudo. Querem a liberação até do incesto, querem liberação da pedofilia. Que loucura, não! Isso não é caretice, isso não é, como é que eu diria, retrocesso. A família é a célula mais importante da sociedade. A família, temos aqui mais uma, a família é a fornalha mais preciosa para o amoldamento do caráter. Aprender a ser honesto é dentro do lar. Quando essa falta, olha aí, quando essa falta, o ser informação em mãos estranhas ou ao abandono, o sofrimento marca-lhe o desenvolvimento psicológico, que passa a exigir terapia de amor muito bem direcionada, evitando-se os apelos da compaixão, de proteção injustificada, por se tornar natural, franco, encorajador e que faculte a compreensão do educando sobre o fenômeno que lhe aconteceu, mas em realidade não lhe pode afetar a existência, desde que se trata de uma ocorrência proposta pelas leis naturais da vida. Vamos reler isso aqui. Quando essa família falta, quando esse lar não existe, deixa o ser em formação, a criança, o adolescente, né? Em mãos estranhas ou ao abandono, ele vai para o conselho tutelar, ele vai ser adotado, ele vai, né?
o sofrimento marca-lhe o desenvolvimento psicológico. A gente já viu isso, né? A gente vê todo dia aí crianças que foram abandonadas, abusadas, crianças que entram no crime, elas foram vilipendiadas, elas foram maltratadas, né? Que passa a exigir a terapia de amor muito bem direcionada, de profissionais, de terapeutas, de psicólogos, de professores, evitando-se os apelos de compaixão, de proteção edificada, para se tornar natural, franco, encorajador, que faculte a compreensão do educando sobre o fenômeno que lhe aconteceu. Então, ele precisa do entendimento, né? Ele precisa ser acolhido, mas, em realidade, ele não vai transformar o que aconteceu com ele. Ele vai aceitar, ele vai acolher, né? Porque essa ocorrência, como ela diz aqui, foi proposta pelas leis naturais da vida. A gente não vai colher o que não plantamos. Se isso aconteceu conosco, tem uma razão. A lei é justa. Nós é que somos injustos. Mas Deus é misericordioso, justo e bom. Vamos tentar dar amor, mas não adianta a revolta, não adianta você querer matar, querer roubar, porque você não teve o carinho da tua família. Não, não é por aí. Não é por aí. Então, é exigir uma terapia de amor muito bem direcionada, né? Então, vamos proteger essa criança do possível descaminho. Vamos encorajar as coisas boas, vamos educar honestamente, vamos dar o carinho que ela pode vir a melhorar, né? Mas como o ser humano, ele vai colher o que ele tem que colher, não somos nós que vamos mudar o mundo. A gente acabou de ver, a gente muda a gente. A gente não consegue mudar o outro, a gente tem que mudar a nós mesmos. Ah, porque eu quero que fulano seja diferente. Você é diferente, você consegue se transformar, você está mais humilde, você está mais tolerante, você está mais paciente, você está mais fraterno. É muito complicado isso. Então, a família é muito importante. E quando ela falta, vamos ver se a gente consegue, né, através do momento de caridade, com pessoas que estão em situação de penúria, situação de rua, crianças abandonadas, em abrigos, em orfanatos. Pode passar para o próximo, por favor. Agora eu acho que é o último do livro, né, Relacionamentos Familiares, do livro O Despertar do Espírito, que é o número 10 da série psicológica. Ó. O Despertar do Espírito, muito bom, muito bom. Obrigada, já mudou aí. O ser humano, em qualquer fase do seu desenvolvimento na escola terrestre, é sempre aprendiz sensível a quem o amor oferece os mais poderosos recursos para a felicidade, ou para a desdita, dependendo de como esse seja encaminhado. Tá vendo? Então, é por isso que tem muitos voluntários que frequentam presídios, levam a palavra de Deus, evangélicos, espíritas, né, católicos, a Fazenda da Esperança, para tentar tirar, né, das drogas, na reabilitação. O ser humano, em qualquer fase do seu desenvolvimento na escola terrestre, é sempre aprendiz sensível a quem o amor oferece os mais poderosos recursos para a felicidade ou para a queda, para a desdita, dependendo de como seja encaminhado. Então, amar uma criança que não tem família, ser presente, né, num lar substituto, um lar temporário, ajudar,
fazer o máximo possível por um parente teu que agora ficou órfão, fazer com que essa criança receba amor, e isso também para as crianças da nossa família. Porque às vezes você pensa que essa criança é amada porque ela tem tudo material, e ela não é amada, ela não é ouvida, ela não é acolhida. Então, olha aí, o lar, desse modo, é oficina de crescimento moral e intelectual, mas, sobretudo, espiritual, que deve ser aprimorado sempre, abrindo espaço para tornar-se célula eficiente da sociedade. Então, como vamos melhorar a sociedade? Melhorando a nossa proposta de transformação dentro do lar, dentro de nós próprios. Se teus olhos forem luz, tudo fica luz. A boca fala o que está cheio o coração. Eu tenho que mudar por dentro para mudar o fora. Eu tenho que ver o mundo de uma forma melhor dentro do lar. Aprender a tolerar se o teu irmão, o teu tio, o teu padrasto, o teu padrinho, né, o teu sobrinho não gostam de você, o problema é dele. Você começa a gostar de você mesmo e começa a buscar um perdão, mesmo sem falar, mental. Na hora da tua oração, vou repetir aqui, o lar, desse modo, é oficina de crescimento moral e intelectual. Ser honesto, ser correto, ser consciente, não mentir, não ocultar, não ludibriar, não trair dentro do seu lar, não enganar, né? Então, é oficina de crescimento moral e intelectual, mas sobretudo espiritual, que deve ser aprimorado sempre, abrindo espaço para tornar-se célula eficiente da sociedade. Teu filho caiu nas drogas, te abandonou, deixa a porta semi-aberta para um dia ele voltar. Tua família, está todo mundo brigado. Um dia vocês vão se reencontrar. Não desista nunca, a espiritualidade é por nós. Deus é por nós. O que eu faço ainda não é o que eu quero, mas o que eu quero eu estou tentando fazer. Parafraseando Paulo. Pode passar para o próximo, querido. A vida não é como a gente quer, mas a gente tem que lutar. Lutar para que seja. Eu peguei um trecho da parábola, né, do filho pródigo de Lucas. Lucas 11, 21 a 24. Então, vamos que vamos. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. É quando ele volta. Se a gente já está no versículo 21, aqui já é o filho voltando. A porta vai estar fechada ou vai estar aberta? O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Senhor, a família é esse acolhimento. O pai da parábola do bom samaritano é Deus. É o símbolo da família. É o símbolo do pai Abraão. É o Deus que acolhe, que abençoa. Todos nós erramos,
mas na família vamos aprendendo a aceitar, a perdoar. Eu não sou digno que me receba em tua morada, mas direi uma palavra e eu serei salvo. Pai, me perdoa, eu pequei contra ti e contra o céu. E esse Pai recebe, porque nós estávamos mortos no ressentimento, na mágoa, na raiva, na briga. Quantas vezes brigamos com esses irmãos em outras vidas, com esse marido, essa esposa. Vamos perdoar o teu irmão consanguíneo que até hoje não fala contigo, a tua irmã que caiu nas drogas, na prostituição. Vamos acolher, nem que seja mentalmente. Vamos orar. A família é a fornalha. Vamos compreender que o mundo vai melhorar quando melhorarmos dentro de nós. E esse Pai amoroso nos recebe como Pai da parábola do filho pródigo. Todos nós erramos, todos nós pedimos perdão, todos nós queremos ser aceitos, amados, queridos, todos nós merecemos uma vida feliz, se não nessa, na próxima, mas é cultivando o bem. Quem ouve as minhas palavras constrói o amor, a vida na rocha. O amor de Jesus, o Evangelho esteja dentro de nós. Vamos orar, fechar nossos olhos, abrir a boca do coração, a boca da alma. Senhor, Joana, Givaldo, muito obrigada, Estação da Luz. Senhor Jesus, rogamos por todos que são vítimas de violência dentro do lar, das esposas, das crianças, dos maridos. Todos nós, com a nossa ignorância do bem, somos violentos, somos imperdoáveis, implacáveis. Senhor, perdoa que não sabemos o que fazemos, que cultivemos o amor dentro dos nossos corações. Senhor Jesus, esteja em nossas casas, em nossos lares, com nossas famílias, envolva todos os nossos familiares que não gostam de nós, que estão longe, que estão perto. Envolve, Senhor, as crianças que estão nascendo. Envolve, Senhor, aqueles que já se foram, os avós, bisavós. Somos uma célula da sociedade, precisamos amar uns aos outros para mudar o mundo, mudando o mundo interior. Senhor Jesus, traz a tua paz para este planeta, que seja a tua paz vigente nesses países que estão em guerra, que a guerra interior dos dirigentes do mundo possa ser apaziguada com amor, que possamos cada vez mais orar uns pelos outros, orar pelas nações, pela paz no mundo, orar pelas outras religiões tão ainda primárias, o terrorismo, pessoas que querem o mal dos outros. Senhor, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Sejamos como um jardim verdejante, que tudo caminha para a natureza do amor, que sejamos como os pássaros do céu, os lírios do campo. Senhor amado, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como ele viveu. Ele é o nosso exemplo maior, nosso mestre querido. Envolve, Senhor, nossa família. Eu, particularmente, peço pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, pelo meu pai na parte espiritual, pelos meus avós, que todos recebam esse nosso carinho. Sê conosco, Senhor. Mais uma vez, obrigada, Estação da Luz, Tavares. Sê conosco em nossas casas, em nossos lares. Hoje, agora e sempre, sê conosco. Chegamos
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.